especializada, computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática, Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. A sua sintonia 87,5. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Salve você ligado na programação da Rádio Alfa. Eu sou Vinícius Alves e este é o nosso Alfa Resenha, que chega para mais uma edição. Hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, iniciamos mais uma edição do nosso programa aqui na sua Rádio Alfa FM, a rádio que te move. E começando a semana e para alguns começando o ano também, né? Estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo também o senhor aí, sobrevivente de mais uma maratona de carnavais da Cuesta, Cacau Arbex Cacau. Ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Tudo bem, bebê? Boa noite. Começamos bem. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Já me desconcertou aqui. Boa tarde pro Vinícius, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos aí com você dos primeiro Alfa Resenha da semana, né? Vamos falar do ano que começa para muitos, né? Depois da quarta-feira de cinzas, vamos aí falar muito sobre futebol. Tem bastante futebol aí, né? Feriado, bastante futebol ontem, hoje. E vamos voltar, devagarinho, vamos voltando às atividades normais. Já estava com saudade de estar aqui. Muito bem, seja muito bem-vindo, então, Cacau. E no programa de hoje, programa cheio, hein? Vamos falar de um pouquinho de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista com polêmicas no Sansão para variar. A reabilitação do Corinthians aí no torneio, nos jogos de hoje e também Champions League e notícias do esporte aqui da nossa cidade. Lembrando que vocês podem participar com a gente mandando a sua mensagem aqui na nossa live no Facebook e também através do WhatsApp da Rádio Alfa. Mande aí seu recado, a sua mensagem. Faça-nos companhia nessa quinta-feira pós-carnaval. Muito bem, Cacau. Falando em carnaval, vamos falar de Campeonato Carioca, né? Porque ontem também o clássico lá foi tumultuado. De tédio, o torcedor que esteve na noite chuvosa de quarta-feira no Maracanã não pode reclamar. Em um clássico marcado por uma arbitragem, no mínimo, confusa, Fluminense e Vasco ficaram no empate sem gols, partida válida pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Gols anulados, lances de VAR, 8 cartões amarelos e 3 vermelhos garantiram o entretenimento pós-carnaval e também acabou irritando os torcedores dos dois times.
Com esse resultado, o Fluminense pulou para 18 pontos e agora torce para o Flamengo, que encara o Bangu em Aracaju, para não perder a liderança. Já o Vasco, com 13 pontos, segue em quinto, mesmo com um jogo a mais que o Nova Iguaçu, atual quarto colocado, e pode ser superado ainda pelo Boa Vista. Então tá aí, Cacau. Clássico no Maracanã, muita confusão, cartões, expulsões, mas gol que é bom, nada. Teve gol muito graças à atuação da arbitragem, né? Eu achei desastrosa a atuação, muitos erros, no meu modo de entender, primários da arbitragem. Vamos lá, o primeiro tempo foi do Fluminense. O Fluminense dominou o jogo, né, com o seu time tradicional, né? Agora com uma novidade ali, o Thiago Santos é o zagueiro, o Thiago Santos volante é zagueiro. Thiago Santos e Felipe Melo. Né? E muitas vezes ele abre mão desses dois e põe André e Martinelli como zagueiros. Também o Fluminense está se especializando aí em não ter zagueiros. E o Thiago Santos muito bem no jogo, né? A cobertura dele é sensacional ali como zagueiro. Gostei muito da atuação desse jogador no primeiro tempo. No segundo tempo aí começou, no meu modo de entender, um monte de lambança. O Vasco teve um gol anulado. Pra mim, o jogador partiu do campo dele. Não consegui, eu não posso afirmar isso, né? Partir do campo dele, e também achei que o Felipe Melo também dava condição para ele, mesmo se porventura ele tenha partido do campo do adversário. Mas foi anulado o gol, né? Nem foi chamado o VAR, o próprio VAR já entendeu que... Então eu quero confiar que o VAR não viu um pé dele em cima da linha, a linha já é dentro do campo do adversário, não sei dizer o que é essa regra. Mas depois, um lance pra mim, uma cobrança de falta do Payet, o Cano deu uma manchete na bola, né? Pra mim, um pênalti claríssimo, foi pro VAR, foi recomendada a revisão e acabou não marcando a penalidade máxima pro Vasco. Eu acho que o Vasco foi extremamente prejudicado nesse lance, pelo menos, né? Assim como também no lance também bizarro, dentro da área lá, confusão, empurra daqui, empurra de lá. O André do Fluminense, que é um grande jogador, já tinha amarelo, o árbitro tinha acabado de dar amarelo nele, ele agride um jogador do Vasco, deu um empurrão violento. Aí tem um princípio de confusão e ele escolhe dois para expulsar. O Thiago Santos, que participou da confusão, e o lateral, me foge o nome dele, que não simplesmente foi empurrado e acabou sendo expulso o jogador do Vasco, que saiu revoltado o jogador do Vasco. O Thiago Santos tinha culpa no cartório, mas não deveria ter sido expulso. Nesse lance só deveria ter sido expulso o André, na minha opinião. Mas daí, para expulsar um de cada lado, ele escolheu um do Vasco, escolheu um do Fluminense e tá tudo certo. Atuação desastrosa. O Vasco corre risco de não chegar no quadrangular final do Campeonato Carioca, né? Mas isso tem a parte boa de você não chegar no quadrangular carioca, e daí você pode disputar o Campeonato Mundial, que é a Taça Rio. Então você pode disputar a Taça Rio, que seria o prêmio de consolação aí pro Campeonato Carioca. Mas enfim, Botafogo, no meu modo de entender ali, Botafogo e Vasco estão brigando por uma vaga para esse quadrangular final, a não ser que o Nova Iguaçu, né, que é o time que está na frente deles, tropece contra os pequenos. Ele já jogou contra todos os grandes. Se ele fizer a lição de casa e ganhar dos times pequenos, ou o Botafogo ou o Vasco, ou até os dois, pode cair fora da disputa aí do Campeonato Carioca e ir pro Mundial, que é a Taça Rio. Muito bem. Só vendo aqui, Cacau, o Campeonato Carioca são 11 rodadas essa primeira fase, né? A Taça Guanabara. E o Nova Iguaçu joga hoje contra o Boa Vista. Boa Vista que tá brigando por vaga na Taça Rio também. Tá, por enquanto tá na área da Taça Rio, tá? Mais uma vitória do Boa Vista, ele entra na briga pelo Campeonato Carioca. Passa o Vasco ainda, né? O Vasco tem 13 pontos, o Boa Vista tem 11. Se ganhar, vai a 14. Mas é isso, né? Campeonato Carioca, uma confusão e, como eu disse aqui mais cedo, né? O Flamengo joga hoje contra o Bangu em Sergipe. O Flamengo não joga no Rio. Impressionante isso.
Flamengo itinerante nesse começo de ano aí. Enfrenta o Bangu hoje lá em Sergipe. O Bangu também já jogou em Brasília contra o Vasco e agora vai para Sergipe contra o Flamengo. Bom, e agora o Bangu que é campeão da Taça Rio 1952 e nem por isso pleiteia como o Campeonato Mundial. O Fluminense agora encara o Madureira no Maracanã no sábado, enquanto os vascaínos têm pela frente o clássico com o Botafogo domingo no Newton Santos. Falando em Maracanã, mais uma vez muita reclamação por conta do gramado lá, ficou fechado não sei quanto tempo e com 2 semanas de uso já está detonado lá, então... Então, mas é natural, porque Flamengo e Fluminense jogam lá. São 2 equipes, todos os campos que 2 equipes jogam, então não tem descanso. Você vê o Castelão e Fortaleza, né, que dá problema sempre, joga Fortaleza e o Ceará jogam lá, não há gramado que existe. No Rio de Janeiro, além do Flamengo e Fluminense, o Vasco de vez em quando inventa de jogar lá também, né? O Botafogo de vez em quando inventa e queriam levar até a Supercopa pra lá, né? Então foi bom a Supercopa não ter ido pra lá, né? Que ia judiar mais do gramado ainda, mais judiado que já está o gramado do Maracanã, grande palco do futebol brasileiro. Exatamente. E agora, Cacau, prosseguindo aqui com o nosso programa, vamos ao primeiro giro da nossa live, porque eu acho que tem uma leve provocação. Vamos lá. Gislaine Oliveira, boa tarde, amigos. Valeu, Gislaine. A Gislaine ficou brava com a minha postagem do... Qual delas? Do carro alegórico em homenagem ao Mundial do Palmeiras de 51. Boa tarde aí pra Gislaine, lá em Vitoriana. Carlão tá em Anhembi também, né? Dando boa tarde para a gente aqui. E aqui o Turquinho. Boa tarde, Vinícius, audiência amigo e caro Cacau. São Paulino, não entrei antes, pois estava comendo peixe. Peixe, né? Sabe como é. Vamos falar mais sobre esse comentário aí. Senhor Cacau, secador mor do Palmeiras, cuide dos espíritos que o peixe cravou no... Espinhos, né? Seria espinhos que o peixe cravou nos coros dos bambos. Vê se o senhor acerta esse corretor aí, viu, senhor Antônio Roberto Mauad. Mas vamos falar sobre isso já. Vamos falar na sequência. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa quinta-feira após Carnaval no Alfa Resenha. Bom, vamos falar exatamente disso, né, Cacau? Mais uma vez, a equipe de arbitragem que foi protagonista. E dessa vez no clássico entre São Paulo e Santos, lá no Morumbis. Foram 3 lances capitais, 2 dele com revisões do VAR. 2 gols anulados do São Paulo e um pênalti marcado para o Santos, que converteu para vencer o duelo por 1-0. O Luciano fez ainda na etapa inicial, mas estava impedido. E lá no segundo, o Wellington derrubou o Otero na área tricolor. A árbitra Edna Alves mandou o jogo seguir, mas voltou atrás ao ser chamada pelo VAR. O Morelos bateu e fez o gol. O São Paulo ainda pressionou pelo empate e balançou as redes do Santos, só que o gol do Eric também foi anulado porque a bola bateu na mão do atacante antes de entrar. Então tá aí, Cacau. Ontem um jogo movimentado, agitado e o carilismo imperando, hein? Imperando. 1-0 para o Santos. São Paulo, segunda derrota consecutiva no campeonato. Um jogo não foi tão bom do São Paulo, né? Um jogo regular do São Paulo. Jogou um pouquinho de bola depois que tomou o gol. Até então não conseguiu chegar. O Santos também não. O time tá a cara já do Caleri. Tá muito parecido com todos os times que o Caleri dirigiu. Carilli. Aí, meu Deus. Carilli. Calma, gente. Eu saí do carnaval, mas o carnaval não saiu de mim. Carilli. O Caleri não jogou nada. O Carilli foi bem. Montou o time que ele sempre gosta, né? Bem forte na defesa, com preocupações primeiro em defender, depois atacar, mas a defesa muito bem ajustada do Santos, né? Em todos os jogos praticamente foi isso. Eu acho que com exceção do jogo com o Mirassol, que não foi bem a defesa do Santos no jogo anterior. Mas ele montou, veio para jogar dessa forma e conseguiu. O Otero tem se tornado talvez o grande destaque aí no ataque do time do Santos, né? E vamos ao que, assim, o que ficou foram as polêmicas, né? O primeiro gol do São Paulo estava completamente impedido do Luciano, não há discussão, acho que
Num primeiro momento, a hora que a gente não vê o lance com mais calma, aí pareceu que não tava. Mas depois, olhando, ele tá muito impedido, acho que anulado corretamente, né? Já foi anulado no campo, nem precisou, acho que, intervenção do VAR. Aí o pênalti, eu tenho minhas dúvidas muito grandes do pênalti, né? E assim, eu fico com a opinião de uma... eu acho que é Renata Ruel, né? Renata Ruel é a comentarista da ESPN. Da ESPN, né? Sim. E também de um outro comentarista da Sport TV, que eles falaram a mesma coisa. Falaram, como é um lance duvidoso, o VAR não tem que ficar querendo apitar o jogo de novo, reapitar o jogo. É um lance duvidoso, não foi um pênalti claro. E pra mim não foi pênalti, porque se você prestar atenção no movimento, na minha opinião, e não tô falando aqui como São Paulino, tô falando como comentarista de futebol. Se for, eu não tenho problema nenhum em falar quando é pênalti, eu não tenho problema nenhum em falar, e quando também não é a favor do São Paulo, eu falo da mesma forma. Minha opinião, o Wellington foi muito imprudente, não se dá um carrinho daquele. Exatamente, na hora do lance... Não tá, eu falo, nossa, pênalti. Necessidade nenhuma. Na hora que você olha, parece que foi pênalti. Sim. E ela lá, que estava a 2 passos do lance, ela não viu dessa forma. Aí você vendo em câmera lenta, que aí que eu acho que foi o mais complicado, né? Eu não sei o que foi, eu acho que deveria liberar o áudio para ver o que os caras falaram ali, né? Porque ela me pareceu muito influenciada pelo que foi falado pelo VAR. E o Wellington não atinge o Otero em momento nenhum. O Otero foi para cima do Wellington. Foi inteligente demais. Ele foi para cima do corpo, ele deu um toquinho no tornozelo ali no calcanhar do Wellington e caiu, né? Que é uma coisa muito natural no futebol. E ela tinha conseguido perceber que isso não tinha sido pênalti. Eu achei que não foi. Não é porque é o São Paulo, não é absolutamente nada. Não tenho problema nenhum em falar se... Eu realmente achei que não foi pênalti. Ela acabou marcando, o Santos sai na frente, né? Bateu bem o pênalti lá, fez o gol, mas foi praticamente a única bola que o Santos chegou. Aí o São Paulo foi pra cima, aí teve o lance do Eric, né? Que é um absurdo, mas é a regra. Exatamente. É um absurdo. É a nova regra, né? Nova regra, porque se o Eric, em vez dele fazer o gol, ele tivesse tocado a bola, aí valeria o gol. Exatamente. Então eu não consigo ver a lógica disso. Então é o cara que pôs a mão, não pode ser o que faz o gol, mas ele pode pôr a mão no meio de campo e... Ele pode bater com a mão para dar assistência, mas para fazer o gol não. Exatamente. E aí você compara o lance com o pênalti do jogo do Vasco, né, que foi claramente intencional, né, para mim. Tudo bem, ele protegeu a mas ele dá um soco na bola, ou dá uma manchete na bola. Quando bate a bola assim, ele rebate a bola, rebate a bola, tira totalmente a direção. O do Eric, o jogador não consegue jogar com a mão para trás, é complicado, né? Ele não utiliza o toque de braço, ele vê que ele vai com o corpo, né? Ele vai com o corpo, a bola resvala na mão, pega no... Dá pra ver no frame lá a mão dele o dedo dele dobrando, né? Que eles pegaram. Não tem dúvida que pegou na mão. Eu não reclamo disso porque a regra tá errada. Não é culpa da árbitra. Pra mim foi culpa do VAR e da árbitra. E eu vejo isso muito pela insensibilidade de quem escalou a Edna pra esse jogo. Foi a semana inteira falado, o Santos fez um repúdio. No último jogo, Santos e São Paulo, próprio Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o Santos reclamou muito de 2 penalidades não marcadas, que na minha opinião foram mesmo, e ela não marcou, né? Não foi pro VAR e foi pênalti, na minha opinião, os 2, e ela não marcou. Aí vai, escala no jogo seguinte, praticamente, e coloca ela para apitar um Santos e São Paulo de novo. O árbitro já entra pressionado. Por mais personalidade, por mais que tenha, ele se entra pressionado. Por quê? Se tem um lance desse aí que aconteceu, ela não marca o pênalti, tá vendo? Mais uma vez, na cabeça da... Ela pode ser sugestionada a isso. Ó, tá vendo? Eu não posso não marcar de novo. Não posso errar contra o Santos de novo. E ao mesmo tempo do São Paulo fica, mas essa pressão aí do Santos, ela vai favorecer o adversário. E aí acontece que 3 lances, 2 gols do São Paulo foram anulados, no meu ver, corretamente, e um lance do Santos, todas as decisões foram pró-Santos. Então é natural a revolta da torcida São Paulina. Na minha opinião, 2 dos lances, os 2 gols, não tenho o que falar, foi mão. Eu posso discordar da regra, mas pela regra estava correto, foi correta a marcação, impedimento nem se fala, mas agora o pênalti eu tenho uma dúvida muito grande, na minha opinião não foi, mas é um pênalti duvidoso.
um pênalti duvidoso. Pode ser marcado, eu acho lance difícil. Mas na minha opinião, com todo o recurso que tinha, o VAR não deveria ter chamado a árbitra, né? E que acaba sugestionando a marcação do pênalti. Mas foi o que aconteceu, não tem choro, acabou, o Santos vence, faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, já está classificado para a segunda fase, né? Para as quartas de final, e provavelmente vai ser o primeiro do grupo. Só a Portuguesa pode alcançar o Santos como primeiro lugar do grupo. Tá bom. Bom, falando em sugestionado, pênaltis discutíveis, nós não tivemos programa na segunda, nem na terça, nem na quarta, mas e pra você, aquele lance de domingo em Itaquera, foi pênalti em cima do Fagner? Muito duvidoso também. Vendo o lance uma vez só, eu marcaria. Mas depois olhando... Por que nem chamaram pro VAR, então? É muito estranho. Eu achei muito duvidoso também. Muito duvidoso. No primeiro momento eu tinha achado claro. Eu olhei na primeira câmera, tinha achado claro. Depois achei muito duvidoso. Me parece que o jogador tira a mão, não sei. Eu não sei. Eu acho que o Fagner foi muito esperto ali nesse lance. Foi meio parecido assim o lance, não plasticamente, mas a forma de agir do jogador. Os zagueiros foram imprudentes e os atacantes, ou no caso o Fagner, né, atuando como atacante ali, tiveram a malícia de cair na hora certa, fazer o movimento certo na hora certa. Muito bem, não adianta chorar mais, né? Já tá marcado, já tá feito, e o São Paulo abriu o olho, hein? Perdeu pra Ponte no final de semana, perdeu pro Santos agora também. Voltou ao normal o tricolor, Cacau? Voltou ao normal o tricolor, e mesmo com 13 pontos na classificação, se hoje... Pode ficar fora hoje, né? Se hoje Novo Horizontino e São Bernardo vencerem os jogos, o São Paulo já tá fora da faixa de classificação, apesar de ter um jogo a menos. Muito bem. Agora tá igual, né? Mas os dois adversários jogam hoje. Exatamente. Agora o São Paulo volta a campo no sábado, outra vez no Morumbi. Jogo chatinho também, recebe o Red Bull Bragantino. Difícil. Às 6 da tarde. Time que não encaixa, o São Paulo não encaixa o jogo com o Bragantino. Eu tenho muita dúvida nesse jogo aí, muito receio. E o Santos volta a campo no domingo, enfrenta o Novo Horizontino às 4 da tarde lá na Vila Belmiro. Talvez o São Paulo seja beneficiado porque o Bragantino vai estrear na pré-Libertadores na quarta, né? Talvez não entre com o time principal nesse jogo. Muito bem, antes de passar para o próximo jogo da rodada, vamos à nossa live, que tem mais gente chegando aí no nosso Alfa Resenha. Vamos lá. Professora Deia Souza, boa tarde e ótima pré-sexta. Obrigado. Aí, vovó da Catarina, Cacau. Vovó da Catarina, isso aí. Ficou sabendo esse final de semana, né? Legal aí, parabéns aí pra professora Deia, parabéns pro titio Vinícius aqui também. Muito obrigado. A Andréia Jimenez também, né? Boa tarde, meninos. O tradicional porquinho e o coraçãozinho verde. É hoje o Palmeiras, né? Tem jogo do Palmeiras daqui a pouco. O Juliano Mendonça dando boa tarde a todos também, ele lá em Fortaleza, né? E o Jodemar também chegando aqui dando boa tarde a todos. Gostaria da opinião do Jodemar sobre os lances polêmicos ontem do Clássico. Muito bem, manda aí pra gente a sua opinião, Jodemar. Enquanto isso a gente fala de Corinthians, porque, como esperado, a Portuguesa ressuscitou o Timão. E o Corinthians venceu a segunda partida seguida no Paulista, se afastou das últimas colocações e entrou na briga por vaga no mata-mata. Nessa quarta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Timão goleou o Botafogo por 4-1. Romero, 2 vezes, Wesley e Yuri Alberto marcaram os gols alvinegros e o Leandro Maciel descontou para os donos da casa, que sofreram a terceira derrota seguida. Sei bem como é isso. Bom, embora mais distante da zona de rebaixamento, agora o Corinthians é 11º na classificação geral, o time ainda está na lanterna do grupo C. Com a vitória sobre o Botafogo, a equipe do Antônio Oliveira foi a 9 pontos, atrás do Bragantino, que tem 14, Mirassol, que tem 11 e Inter de Limeira, que tem 10. Já o Botafogo segue com 8 na última posição do grupo D. Então tá aí, Cacau. Ontem parecia que ia ser um jogo equilibrado, pelo menos até a parte que eu assisti, mas não. O Corinthians depois venceu com tranquilidade, se reabilitando no campeonato. O jogo começou, teve um pênalti ali pro Corinthians
Eu não tinha visto no primeiro lance ali, eu não tinha visto a marcação, mas daí o zagueiro do Botafogo mais uma vez foi imprudente, mas aí eu acho que ele acertou. Ele foi no corpo do jogador do Corinthians e saiu o pênalti. O Maicon, né, tinha batido bem contra a Portuguesa, dessa vez ele não bateu tão bem, o goleiro rebateu, aí uma bobeada ali da zaga do Botafogo acabou tomando o primeiro gol. Mas o Botafogo não se intimidou não, foi pra cima, teve alguma chance, o gramado prejudicou bastante, né, o gramado estava bastante encharcado, né, o campo pesado, e é prejudicial para quem vai pra cima, né, para quem se defende é um pouco mais fácil, né, para quem tá na vantagem. Mas ainda assim o Botafogo no chute de fora da área acabou fazendo seu gol, empata o jogo e deu ânimo, né, para sua torcida que parecia que poderia até virar o jogo contra o Corinthians, né. Mas no segundo tempo o Corinthians começou arrasador, né, logo no comecinho faz 2 gols em seguida, né, em praticamente 3 minutos ele faz 2 gols, faz 3-1 e mata o jogo, né. O Botafogo aí sumiu e aí aparece ele, né? Yuri Alberto. Eu avisei que a gente ia ressuscitar o homem também, né? Ressuscitou, Falei na sexta-feira aqui. Ele tirou o pezinho da cova contra o Novo Horizontino e depois acabou. A Fênix do Timão aí, ó. Aí o Yuri Alberto nos últimos 4 jogos, 3 gols. Né? Então, volta a fase boa aí do Yuri, faz o 4º gol, né? Uma vitória, você olha, né? Um placar de 4-1, né? Um placar para dar moral fora de casa, né? Vitória maiúscula do Corinthians. Não sei se foi para tanto que jogou, mas o que interessa na verdade é o placar. E me parece que o novo treinador, o Antônio Oliveira, Antônio Oliveira. Esse é o Antônio Oliveira. Eu acertei, né? Sim. O Antônio Oliveira, eu sou muito ruim de nome, eu já falei. Mas o Antônio Oliveira, ele acabou, me parece, dando um padrão maior de jogo pro Corinthians. Causa boa impressão esse rapaz, o Garro aí, eu acho que me parece ser um bom jogador. Estreou como titular e não saiu mais, né? Não saiu mais, não, tá indo bem. Eu acho que só contra a Portuguesa ele talvez foi um pouquinho abaixo, mas o jogo contra o Santos ele foi bem e ontem ele foi muito bem, na minha opinião. O Rojas entrou também, me parece que tá entrando no ritmo, né? Tem que avisar ele que tem que jogar sem a bola também, né? Isso que falaram. Com a bola ele vai muito bem, né? Ele é meio gansinho também. Sem ter a qualidade do ganso. E o outro que tá se recuperando, apesar da caneta que ele levou contra a Portuguesa lá, o Fausto Vera, né? Fausto Vera é um bom nome aí do Corinthians, mas enfim, uma boa partida do Corinthians, vitória merecida, né? E me parece que o Corinthians está recuperando no campeonato, né? Em tempo ainda. Se a gente falasse isso há uma semana atrás, né? Até antes do jogo com a Portuguesa, até de domingo pra cá, menos de uma semana, há 5 dias atrás, a gente já falava que ia ser difícil o Corinthians escapar do rebaixamento. Hoje já se fala em classificação. E até os mais fanáticos já estão falando em título. Exatamente, nada como um dia após o outro. E Cacau, ontem ainda, né? Teve homenagem ao Dr. Sócrates, ídolo do Botafogo e do Corinthians. Ele foi homenageado no estádio Santa Cruz. As 2 equipes usaram camisas com um patch em homenagem ao ex-jogador e também foi exibida uma bandeira com a imagem dele. E antes da bola rolar, os 22 atletas se reuniram no círculo central e levantaram os punhos cerrados, gesto característico do Sócrates. Inclusive, quando fomos ao Parque São Jorge, tiramos uma foto ao lado do busto fazendo a mesma pose, certo? Mesmo gesto do Sócrates, né? Sócrates, talvez o maior jogador que já vestiu a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto e um dos maiores que vestiu a camisa do Corinthians, né? Como eu falo sempre aqui, ele é um dos melhores jogadores, está entre os 3 maiores que eu vi dentro do campo. Um jogo contra o 15 de Jaú e um jogo contra o Juventus lá no Pacaembu e contra o 15 em Jaú. O Sócrates dava gosto de ver, ele desfilava em campo. Sócrates sensacional, ele fazia coisa de calcanhar que ninguém faz de frente. Então, qualquer homenagem ao Sócrates é justa, né? Ele teve problemas fora do campo, né? Depois a carreira dele poderia ter sido muito melhor, muito maior, né? Mas esses problemas, vamos falar, né? Gostava da sua cervejinha, do seu alquinho ali, tava além da conta, mas cada um cuida da sua vida. Ele viveu intensamente, foi um grande jogador no tempo em que era para ser, então todas as homenagens são muito justas, principalmente partindo de Corinthians e Botafogo, que foram os principais clubes que ele defendeu na carreira. Inclusive ele foi campeão, antigamente tinha primeiro e segundo turno do Campeonato Paulista. E o Botafogo de Ribeirão em 76 foi campeão do primeiro turno.
né? Com o Sócrates jogando, inclusive marcando um gol de calcanhar contra o Santos na Vila. É um 3-2 ali, o Sócrates marcou 2. Aquele jogo parece que despontou o Sócrates para o futebol brasileiro, né? Futebol paulista e brasileiro. Foi ali que o Corinthians o contratou numa briga. O Corinthians do Vicente Matheus deu um chapéu no São Paulo, que o Sócrates era para ter vindo pro São Paulo, né? Isso que o São Paulo, depois de alguns anos, foi buscar o Raí, o irmão do Sócrates lá. Mas o Sócrates viria pro São Paulo inicialmente, né? Infelizmente não veio. Uma nota triste ali do jogo foi o assédio de torcida organizada do Botafogo sobre crianças que estavam com a camisa do Corinthians, né? Então, ameaçaram os pais com as crianças ali, inclusive pais com a camisa do Botafogo e a criança com a camisa do Corinthians foram intimidando crianças de 4, 5, 6 anos, intimidadas, tiveram que trocar de lugar. Daí o presidente do Corinthians levou as crianças pro espaço reservado pra diretoria lá do Corinthians, essa aí foi uma atitude, até que enfim deu uma atitude, uma bola dentro. O presidente do Corinthians, que estava lá no estádio Santa Cruz, aliás, o belo estádio Santa Cruz. Mas foi uma bela reforma lá, uma parte dele, né? A sim. Eurobike Arena chama agora. Exatamente, e que o único problema ali tá que não tem zona mista no estádio. Era uma reclamação antes da imprensa, mas o estádio ficou realmente tava bem bonito. Mas essa nota triste aí da torcida do Botafogo, um time do interior, né, vamos falar assim, criando caso com crianças. Isso aí não. Essas crianças podem pegar um trauma e nunca mais ir assistir um jogo de futebol. É que não vai torcer pro Botafogo aí também. Muito menos. E assim, e a gente sabe que no interior você torce pro time da sua cidade e também para um time grande. Então é natural, o Corinthians vai uma vez por ano em Ribeirão. Quando vai em Ribeirão. E aí você não pode, uma criança que é corintiana, pode até torcer pro Botafogo também, né? Não pode ir com a sua camisa num estádio de futebol. Isso aí é o cúmulo da selvageria, é um absurdo na minha opinião. Não deveria nem ser com adultos, mas a gente entende o mundo de hoje, né? Mas agora com criança não dá para entender isso aí. Fica a nota de repúdio aí para essa parcela aí da torcida do Botafogo. Muito bem, assina embaixo, Cacau. E assim, eu sempre, apesar de não. A gente tava numa cidade próxima, né? Então eu torcia pro Noroeste e pro 15 de Jaú. Por quê? Eles permanecendo na primeira divisão, os times grandes da capital viriam em Jaú e Bauru. Então eu era torcedor do Noroeste, do 15 de Jaú e do São Paulo. Então, tinha o jogo do São Paulo, eu ia tranquilamente com a camisa do São Paulo lá em Jaú, eu criança, e não deixava de torcer pros outros dois. Só que naquele dia eu torcia pro meu time. Exato. Né? Como quando o São Paulo vinha jogar futsal aqui em Botucatu também, eu torcia por associação, vinha o São Paulo, a gente acompanhava, não chegava aí com a camisa tudo, mas você acompanhava, você gosta do seu time, é uma coisa natural. Se a pessoa não consegue entender isso, não dá, não pode frequentar um lugar público. Sinceramente, não gostei. Nem fale. Bom, o Corinthians agora, Cacau, tem clássico pela frente na próxima rodada. Domingão enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri às 18 horas. Já o Botafogo visita o Mirassol sábado também às 18. Então tá aí, final de semana teremos derby paulista. Em Barueri, né? Em Barueri. Infelizmente. No Allianz 2, né? É, a filial da Leila. E aí fica aquela coisa, se perde muita oportunidade. Será que esse clássico não poderia ser no Morumbi, por exemplo? Né? Seria muito mais interessante pro campeonato. Eu sei que o Santos vai jogar no Morumbi, né? O Santos, tem acho que não sei o que aconteceu da Vila. A Vila tá interditada, alguma coisa não vai ter, e o Santos vai jogar no Morumbi. Então, mas é um Corinthians e Palmeiras, né? Você vai relembrar os tempos antes antigos. das arenas, né? Antes das arenas. Poderia ter essa possibilidade. Aí vai jogar na Arena Barueri, eu acho que dá uma diminuída no clássico, na minha opinião. Diminui a importância do clássico, na minha visão. Muito bem. Seguindo aqui com o nosso programa, vamos à nossa live que tem mais participações aí. Vamos lá. Aqui, deixa eu procurar onde me paramos aqui. O Jodemar. O Demar falando que o Amaral, o polêmico, é melhor que a árbitra de ontem. O Amaral é o nosso árbitro do rebola. Ele é o polêmico, adora dar pênalti. Principalmente pro time que tá perdendo. Ele é o rei do empate. Se um time abre 2 gols, ele vai dar um pênalti pro time que tá perdendo. Né?
Juliano aqui falando que o jogador do Botafogo não fez pênalti. Na verdade, foi uma tentativa de homicídio. Depois que eu vi o lance, ele foi no corpo. Foi um zagueirão, como diria o Ale Oliveira, o zagueirão IML. Foi só no corpo. Aqui o Jodemar falando. O Wellington juvenil no carrinho dentro da área. Jodemar, como zagueiro clássico, nunca faria isso. Né? O Jodemar é uma elegância jogando. Eu tive a oportunidade de dividir a defesa com ele. O homem ali é só na bola, Cacau. Só na bola. Há controvérsias. E se fosse no Itaquerão, aí é uma pergunta. Se fosse no Itaquerão, anulava o gol do Eric? Pois é. A arbitragem louca para dar pênalti pro Santos, mas acho que o São Paulo não merecia ganhar. Eu concordo com o Jodemar. O empate cairia bem nesse jogo. Era jogo para 0-0 ou 1-1. E aqui o Turquinho Mauad, ele falando que eu fui perfeito nas palavras quanto às crianças e futuras torcedoras. Parabéns, obrigado aí pro Turquinho. Quando é criança, a gente tem que ter uma outra visão, né? Visão clubística, visão da rivalidade. Aí não pode ser passado para as outras gerações, né? Isso aí é... Então, né, só voltando aí, imagina quando que o Corinthians vai voltar a jogar em Ribeirão de novo? Né? E quando for, será que essas crianças que estavam lá não vão lembrar do que aconteceu? Exatamente. É complicado mesmo. Seguindo aqui, Cacau, para falar agora dos jogos de hoje. Hoje temos Palmeiras indo a campo para enfrentar o São Bernardo às 7h30 lá no estádio 1º de Maio. O Bernô chega para o duelo na briga por uma vaga nas quartas de final do torneio. Com 12 pontos ganhos, a equipe do ABC Paulista ocupa a 3ª posição no grupo D, que é liderado pelo São Paulo, e assim pode terminar a rodada na zona de classificação. O Verdão, por sua vez, lidera o grupo B com 14 pontos e tenta retomar o caminho das vitórias após um empate contra o Santo André. Ô, Parmeira, quebrou minhas pernas aqui, hein? Vá tomar banho. Uma vitória nessa quinta-feira pode deixar a equipe próxima de garantir um lugar nas quartas de final. O São Bernardo do Márcio Zanardi, o treinador, terá todos os principais jogadores à disposição e deve levar a campo o time base que faz uma boa campanha no Paulista. Matheus Regis, com 2 gols marcados, é a grande esperança no ataque. Imagina se ele não fez contra a Portuguesa, aquele presente da zaga, né? Já o Palmeiras do Abel conta com o retorno do Hendrick, que serviu à seleção brasileira sub-23 no fiasco do pré-olímpico, e fica à disposição. O Abel, portanto, pode fazer mudanças no setor ofensivo, ainda mais com a possibilidade de promover a estreia do Lázaro, recém-contratado. O meio de campo também deve sofrer alterações, visando o clássico contra o Corinthians no domingão, 6h. Então tá aí, Cacau, um jogo bom de assistir hoje, hein? São Bernardo e Palmeiras. São Bernardo e Palmeiras. Primeiro vai falar minha porção torcedora aqui. Eu tô torcendo pro Palmeiras hoje, porque eu tô preocupado com a classificação do São Paulo. Sinceramente, depois dessas 2 derrotas aí, o São Bernardo e o Novo Horizontino chegam perigosamente, né? Então, eu tô, como torcedor, a minha torcida pro Palmeiras. Não me venham não venha tirar sarro se o Palmeiras ganhar do São Bernardo, que eu tô torcendo pro Palmeiras hoje. Mas sobre o jogo, é um jogo equilibrado, né? O São Bernardo tá em ascensão, né? Depois deu uma osciladinha ali, mas depois conseguiu 2 vitórias seguidas e volta na briga forte aí para conquistar uma das vagas do grupo da chave mais complicada, né? Que tá São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo estão brigando pelas 2 vagas. Eu não vou ficar surpreso se o Novo Horizontino e São Bernardo passarem nesse grupo. Não vou ficar surpreso. Louco. Não vou ficar surpreso. Já quando saiu o grupo, eu já até pensava, e inclusive eu estava pensando no Botafogo, que o Botafogo montou um time bem fraco. Mas eu não gostei, eu até comentei aqui que eu não gostei. A chave do São Paulo era mais disputada mesmo, né? Se você fosse lá no começo do campeonato. Assim. Exatamente. É que o São Paulo deu conseguiu um bom começo, mas agora com essas 2 derrotas começa a ficar... Contra quem que é o jogo a fazer ainda? É com a Inter de Limeira fora, que vai ser em Brasília, na verdade. Que vai ser em Brasília. O Campeonato Paulista em Brasília também, já não pode falar do Carioca, que o Paulista também vai para Brasília. Mas sobre o jogo hoje, é um jogo difícil pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras teve uma boa chance de ganhar do Santo André, né? Mas acabou cedendo
acabou cedendo o empate, depois ele tá na frente. Parmeira não facilita a minha vida também, né? Não, ele está falando isso por causa da Portuguesa, né? Por causa da Portuguesa. O Santo André é uma das piores equipes, a Portuguesa só está à frente do Santo André, mesmo assim está na mesma pontuação, só está no saldo de gols que está na frente. O Santo André empatou 3, né? A Portuguesa ganhou uma. uma vitória, exato. Então a Portuguesa é o time que mais perdeu no campeonato, né? Porque tem... Mas enfim, falando do São Bernardo e Palmeiras, o Palmeiras tem esses reforços aí, principalmente o Lázaro e o Hendrick, que pode, né, vai dar mais velocidade e talvez mais contundência para esse ataque do Palmeiras, que tem como o Flaco Lopes como grande nome até agora, né, no campeonato. Foi bem na ausência do Hendrick, né? Não, foi bem. Ele fazendo gols, né? Eu particularmente eu achei ele horrível tecnicamente, mas ele tem feito a parte dele, tem feito gols, né? Centroavantão mais de área ali e tal. O Abel, inclusive ele foi sacado do time do Palmeiras, ficou muito tempo fora por causa de um jogo contra o Atlético Paranaense, lá que ele perdeu 2 oportunidades claras de gol, acho que não lembro se era semifinal da Libertadores ou quartas de final da Libertadores há 2 anos, né? Então ele foi meio queimado pela torcida e principalmente pelo Abel, agora que ele voltou a ter uma sequência depois da convocação do Hendrick para a fatídica seleção pré-olímpica, né? A gente não teve oportunidade de comentar, né? Mas enfim, é um jogo difícil para o Palmeiras, está com cheiro de empate, mas eu espero que o Palmeiras ganhe. O São Bernardo faz uma campanha boa mais uma vez, né? Já o ano passado foi a segunda melhor campanha da fase de classificação, só não pôde jogar em casa porque estava no grupo do Palmeiras, que foi a melhor campanha. E dessa vez o São Bernardo de novo está no grupo mais difícil da competição, mais equilibrado, e está brigando ali com São Paulo e Novo Horizontino ponto a ponto para chegar nas finais. Então não vou me surpreender com 2 coisas: se passar Novo Horizontino e São Bernardo nesse grupo, ou se o São Paulo não passar ou por Novo Horizontino ou por São Bernardo no jogo das quartas de final, porque é jogo difícil. Muito bem, boa sorte aí às equipes nessa quinta-feira. Eu vou fazer rodada dupla hoje, assistir São Bernardo e Palmeiras às 7h30 e depois às 9h30, aí sim vamos falar do jogo de hoje. Portuguesa e Água Santa se enfrentam no Canindé às 21h30. Casa da Luz, o Canindé também tem sido o campo do Netuno no Paulistão, onde a equipe já disputou 2 jogos devido à interdição lá no distrital do Inamar, em Diadema, para reparos no gramado. E o confronto dessa quinta, Cacau, coloca frente a frente 2 equipes em situações distintas no estadual. A Portuguesa tem apenas uma vitória após 7 rodadas, que foi conquistada justamente na estreia contra a Inter de Limeira, aquela vitória para iludir. E lembrando que a Lusa tem uma partida a menos, pois o duelo contra o Palmeiras pela 5ª rodada foi adiado e foi remarcado para o próximo dia 21. Na rodada passada, na estreia do técnico Pintado, a Portuguesa foi derrotada pelo Corinthians por 2-0. Apesar da sequência de 5 jogos sem vitória, a Luz ainda está na 3ª posição do Grupo A, com 3 pontos. No entanto, amarga a vice-lanterna na classificação geral, ficando à frente apenas do Santo André, que também soma 3 pontos. Em contrapartida, o Água Santa vem de vitória sobre o Ituano por 2-0. O resultado manteve o Netuno na briga por uma vaga nas quartas de final, com 10 pontos, 2 a menos que a Ponte, que é a segunda colocada no grupo B, que tem 12 pontos. Então tá aí, Cacau, hoje Portuguesa e Água Santa se enfrentando no Canindé. Portuguesa jogou 2 vezes como mandante, perdeu as 2. Água Santa jogou 2 vezes no Canindé como mandante, venceu as 2. Quem vai jogar em casa hoje? É complicado. Provavelmente a Portuguesa pelo fator torcida, né? Porque o Água Santa, né? O pessoal de Diadema, não sei se... 2.000 pessoas, 2.400 pessoas. Então, não tem uma torcida que compareça muito, né? Historicamente aí. Mas o Água Santa é surpreendido. Eu achei que ia ser bem pior. O Água Santa, que é o atual vice-campeão paulista, sempre é bom lembrar, né? E é um absurdo o regulamento, caiu no mesmo grupo do campeão. O campeão e o vice do Campeonato Paulista estão no mesmo grupo. Eu acho que isso deveria ter sido revisto, né? Então não podemos ter a mesma final do ano passado. Um dos 2 vai ficar nas quartas, ou até antes. Mas enfim,
Sobre o jogo, o Água Santa eu achei que ia brigar contra o rebaixamento, mas não. Eu até cravei aqui o rebaixamento do Água Santa. Esse eu errei feio, porque tem feito uma excelente campanha. E eu acho que é a última chance da Portuguesa. Na minha visão, porque os times estão se distanciando. Hoje eu estava analisando a tabela lá, né? Você tem sorte que o Ituano empatou ontem, Mirassol empatou no finalzinho. Exatamente. Que daí você tem o Ituano com 5 e 2 jogos a mais que a Portuguesa. Mas um dos jogos, esse jogo a mais que a Portuguesa é o Palmeiras, né? Teoricamente não é jogo para pontuar. E vai brigar, estão brigando aí Ituano, Portuguesa, o Guarani tá com 4 pontos, joga hoje com a Inter, né? Inter tá vindo bem, viu? É Santo André ou Inter? A Inter já ganhou do Guarani. Então é Santo André. Então é jogo de dois desesperados, né? Dois que estão brigando aí. Eu acho que o rebaixamento está entre Ituano, Portuguesa, Guarani e Santo André. Desses 4 devem cair 2. Então eu acho que é um jogo primordial, né? Apesar da boa campanha aí do Água Santa, é um jogo primordial para a Portuguesa tentar vencer e é um jogo para ganhar. Não pode nem pensar em empatar, o empate já é um desastre para a Portuguesa, apesar da boa, repetindo, apesar da boa campanha do Água Santa, que se vencer assume o segundo lugar desse grupo, que também tá se tornando bem emboladinho aí, a Ponte Preta, essa campanha surpreendente aí da Ponte, com 12 pontos, e pode o Água Santa ir a 13, né? Já brigar diretamente aí com... No caso de uma derrota do Palmeiras hoje pro São Bernardo, vai brigar até pelo primeiro lugar do grupo. Então, é um time que é o popular time chato, né? Popular time chato esse do Água Santa. Mas, enfim, um jogo interessante, mais um jogo interessante. Tem esse ingrediente a mais aí que o Água Santa mandou os jogos como no campo no Canindé, né? E a Portuguesa já é o mandante no Canindé e, como você falou, o mandante oficial não ganhou, perdeu os 2 jogos, e o mandante não oficial ganhou os 2 jogos. Então é interessante acompanhar esse jogo. Eu pretendo acompanhar também. Muito bem. Só lembrando, né, que hoje tem Inter de Limeira e Novo Horizontino, com Guarani e Santo André. Além de São Bernardo e Palmeiras, Portuguesa e Água Santa. Seguindo aqui na nossa live, temos mais comentários, Cacau? Aqui, porque a gente estava falando do Palmeiras, né? A André Gimenez mandando, só ela não falou o resultado hoje, mas dois porquinhos e 2 coraçõezinhos. E o Juliano, ele não esquece, né? Previsões do Pai Cacau, Água Santa rebaixado e o Bragantino campeão brasileiro. Eu nunca falei que o Bragantino ia ser campeão brasileiro. Falei que o Bragantino ia surpreender e não é esse Bragantino de agora, foi lá atrás. Ele fala isso porque eu falei que o Bragantino poderia surpreender, ele terminou o primeiro, quando eu falei em 2020 ou 19, não, 2020, eu falei que o Bragantino podia surpreender no Campeonato Brasileiro, ele terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento, mas depois ele foi vice-campeão do segundo turno. Então essa aí não tá na minha conta. Isso não mostram, né? Isso eles não mostram. Agora o Água Santa rebaixado, eu falei aqui antes de começar o campeonato, porque eu não tenho medo de dar minha opinião. Eu falo que eu acho que pode acontecer, às vezes eu erro. E eu falei também que o Pablo é melhor que o Gabigol. E continua achando. Ai, muito bem. Seguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, amanhã a gente traz todos esses resultados aí de hoje. Vamos falar um pouco mais de Flamengo e Corinthians, porque, Cacau, o Mateuzinho, lembra do Mateuzinho? Então, parece que enfim ele é jogador do Corinthians. O Timão chegou a um acordo com o Flamengo, que aceitou as garantias bancárias e acertou as burocracias finais para vender o jovem lateral direito de 23 anos. Os clubes já trocaram a documentação e irão anunciar a transferência hoje. O Corinthians pagará 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho. Isso aí dá hoje em dia 21,3 milhões de reais. E o pagamento será feito em 3 parcelas. 3 milhões de euros agora nesse ano, 500 mil em 2025, mais 500 mil em 2026. O Mateuzinho terá uma valorização salarial no Corinthians, onde chegou a se apresentar por empréstimo, mas a negociação foi cancelada após as mudanças nos termos das equipes. A proposta de compra do Botafogo em termos de vencimentos era superior à do Timão, mas a vontade e o compromisso do atleta com os paulistas prevaleceu.
No Flamengo, desde 2019, Mateuzinho disputou 153 partidas e marcou 4 gols. Conquistou 8 títulos no profissional. Um brasileiro, uma Libertadores, 2 cariocas, 2 Supercopas do Brasil, Cacau, uma Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então tá aí, depois de muito drama, muita novela, agora o homem chegou e não é nem por empréstimo, é contratado mesmo. Eu só vou acreditar a hora que ele vestir a camisa do Corinthians e entrar no campo, né? Porque até então não dá pra confiar em nada. Mas esse Mateuzinho deve ser um fenômeno, né? Porque a briga pra ter esse jogador aí é impressionante, e o Flamengo fazendo de tudo pra se livrar também, né? Porque até o Botafogo tava na jogada, o Botafogo na jogada, né? E tem alguma coisa aí que o Flamengo, que é o detentor, parecia que tava louco pra se livrar, né? E os times loucos pra comprar, e ele não saía do Flamengo. Agora parece que desenrolou a coisa. Vamos esperar aí, né? Uma sombra aí pro Fagner, né? E aí o Corinthians se recupera vamos falar, do vexame, né? Do primeiro momento aí dessa tentativa de contratação, em que o jogador treinou e acabou tendo que voltar, inclusive jogar pelo Flamengo no Campeonato Carioca, né? Então, naquele momento que o Flamengo estava na excursão dele, né? Aproveitou e colocou o Mateuzinho. Vamos ver o que é. Sinceramente, eu vi muito pouco o Mateuzinho jogar. Eu não consigo ter uma opinião se ele vale tudo isso aí, esse investimento todo, num lateral direito. Não sei, mas o Corinthians parece que invocou com esse rapaz aí. Mais de 20 milhões de reais por 60%. 60% de um lateral direito que é reserva no time, que vai patinando ali no lateral direito. Talvez é o lugar mais falho ali do Flamengo, né? Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Espero que, né, dê certo aí pra carreira do rapaz aí, que ele vá bem aí no Corinthians e o Corinthians tenha dado o tiro certo, mas eu não boto muita fé, não. Muito bem, seguindo aqui com o nosso programa, falar rapidinho de Liga dos Campeões, porque ontem tivemos 2 jogos. Começar falando do jogo do PSG, porque com o gol do Mbappé e o outro do Barcola, o Paris Saint-Germain venceu a Real Sociedad por 2-0 nessa quarta, no jogo de ida das oitavas de final da Champions. O time francês tem a vantagem de poder perder por até 1 gol de diferença na volta no dia 5 de março, lá no Anoeta. Vitória do Paris Saint-Germain para cima da Real Sociedad por 2-0. E outro jogo de ontem. E dá-lhe turbulência no Bayern de Munique. O time alemão perdeu para Lazio na quarta-feira, lá no Estádio Olímpico de Roma. Também jogo de ida. O gol da vitória saiu aos 24 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida pelo atacante Immobile. O zagueiro, o Pamecano, foi expulso com vermelho direto na jogada pelo pisão no Isaacsen. Então tá aí, Cacau. Ontem 2 jogos pela Champions, vitória do Paris Saint-Germain contra a Real Sociedad jogando em Paris, e a Lazio vencendo o Bayern também na Itália. 2 resultados aí, né? O do Paris não foi surpreendente, mas lembrando que o Paris saiu em segundo do seu grupo e a Real Sociedad saiu em primeiro, né? Foi talvez a grande surpresa aí, tem sido a classificação da Real Sociedad em primeiro, né? O Paris fez a lição de casa, 2-0, fica difícil para a Real Sociedad reverter. Fez a lição de casa e pôs as coisas no devido lugar. Já no jogo em Roma, né, a equipe da Lazio conseguiu uma classificação em segundo lugar, pega o Bayern de Munique, né, que normalmente faz campanhas arrasadoras, né, seria o favorito para o confronto. Eu acho que a presença do Kane aí tá inibindo os... Só pra você ter uma ideia aqui, falando do Bayern, ele tinha vencido os seus últimos 5 jogos contra o time italiano na Champions. Estava invicto a 11 partidas de oitavas de final, ou seja, desde 2012. E teve 16 finalizações contra a Lazio e não acertou nenhuma no alvo. Pois é. Então uma fase negra aí do Bayern, que perdeu pro Leverkusen por 3-0 no fim de semana, né? Então abriu 5 pontos na liderança do Leverkusen. Pode até perder o campeonato alemão, né? Que pra gente parece inimaginável. Depois de 11 anos consecutivos ganhando. Pode perder com a chegada. O Kane que falou que deixou a Inglaterra para ser campeão na Alemanha. Tá complicado. Perdeu a Supercopa, já foi eliminado da Copa da Alemanha. Tá ali 5 pontos no... Agora corre risco na Champions. Então, fase negra aí do Bayern, né? Que eu já tô anunciando aí o Klopp como novo treinador do Bayern na próxima temporada, hein? Você ouviu primeiro aqui no Alfa Resenha. Primeira não, quando ele foi demitido, a primeira coisa que a gente falou, né? Sim.
Bom, tem mais comentário aí na live, Cacau, antes de encerrarmos o nosso Alfa dessa semana? O Juliano falando que o Fagner vai embora no fim do ano, né? Que é certeza que ele vai embora. Eu acredito também, né? Que já deu. Acho que o contrato dele vence no final do ano, né? Então, talvez seja essa a grande questão aí da contratação do jogador mais novo, para a posição do Mateuzinho, e a esperança aí de fazer um bom campeonato para tomar esse lugar do Fagner, que foi por muito tempo do Fagner, que tem bons serviços prestados para o Corinthians. E o Danilo também chegando e dando boa tarde aqui pra gente, assim como a Fabiane. Boa tarde, meninos. Eu gosto dos meninos. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Rádio Alfa. Cacau, último assunto aqui pra gente ir embora, falar do esporte aqui da nossa cidade. Uma excelente notícia, hein? A lutadora botucatuense, a Brenda Rossetto, conquistou o vice-campeonato mundial de Muay Thai lá na semana passada. Ela é treinada pelo pai e treinador João Rossetto e conseguiu esse feito inédito na história do Muay Thai botucatuense. O pai João Rossetto disse o seguinte: estou muito emocionado, agradeço de coração a todos que tornaram esse sonho realidade. Quando chegar ao Brasil, quero contar toda essa experiência incrível. A Brenda, ela treina com a equipe RSR Fight Team e tem apenas 17 anos, tendo um promissor futuro dentro da modalidade. Ela, inclusive, o treinador, inclusive, agradeceu a Sport em Destaque pela divulgação do trabalho, e quando chegar aqui no Brasil, eles estão lá ainda, ele vai fazer uma live contando toda a experiência vivida lá na Tailândia. A Brenda e o João permaneceram com a delegação brasileira lá na Ásia até o final dessa semana, participando de clínicas e intercâmbio de informações. E após isso retornam ao Brasil com a tão esperada medalha. Então tá aí, Cacau. Muay Thai botucatuense sendo vice-campeão mundial lá na Tailândia, ao berço da modalidade. Não, parabéns aí pra Brenda, pro João. O João, aliás, uma curiosidade, o João é goleiro. Já transmitimos ele jogando. O João, eu lembro dele no futebol de quinta, né? Joguei contra o João. Não lembro se marquei gol no João, mas ele era goleiro e agora treinador da sua filha Brenda aí, né? Levando o nome, né, do Botucatu nessa modalidade, né? Um vice-campeonato mundial, não é uma coisa assim simples, né? Uma coisa bem relevante. E parabéns aí, sucesso aí nessa empreitada. A gente pode até pensar em trazer ele aqui trazer eles aqui para conversar com a gente, falar mais sobre essa experiência maravilhosa aí no lugar que, né, como você disse, no berço da modalidade, né? Parabéns aí pro João e principalmente aí pra Brenda, né? Sem dúvida alguma. Eu não sei, acho que eu viajei aqui, mas aquele filme do Van Damme é lá na Tailândia, né? Tailândia, tem o Dragão Comitê. Branco. Então... Tem o Comitê. Muito bem, Cacau. Esses eram os nossos destaques de hoje do Alfa Resenha. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais informações do esporte aqui do Brasil, do mundo e da nossa querida Botucatu. É isso aí. Valeu, Vinícius. Obrigado mais uma vez aí pela companhia. Obrigado a todo mundo aí que participou, comentando, assistindo. Tá sempre um prazer estar aqui. Tava com saudade, né? Já tava meio ferrujadão, mas do meio pro fim do programa já voltei ao normal. Obrigadão a todos. Voltamos amanhã, se Deus assim permitir. Hoje tem semifinal na Botucatuense, São Paulo contra São Paulo. De novo? De novo. 3 times do São Paulo, saíram os 2 de uma chave, um da outra. Nós saímos em segundo, vamos pegar o São Paulo de novo, que foi primeiro da outra. Muito bem, então aí o senhor traz essas informações de como foi esse duelo. Eu só sei que terá São Paulo na decisão. O São Paulo já está na final. Um do São Paulo. Muito bem, obrigado a todo mundo que nos mandou as mensagens aqui. E amanhã, a partir do meio-dia, estaremos de volta com o nosso Alfa Resenha. Valeu, Cacau, valeu, pessoal. Vamos embora, valeu!